Bom dia, irmãos, tudo bem? Me chamo Ítalo, sou membro da Igreja Batista Central de Diamantina. É uma alegria estarmos aqui novamente reunidos através dessa transmissão, devido ao momento que estamos passando aí, né? Estamos aderindo a essa forma de aprendizado da palavra durante a nossa EBD e é importante que a gente tenha também essa forma quando a gente não pode estar presencialmente unidos, como seria o desejo de todos nós. O nosso irmão Américo acabou de trazer a nossa lição sobre o Evangelho de Marcos, capítulo 11, e eu estou aqui para dar continuidade. Vamos agora estudar o capítulo 12 de Marcos e estudar esse Evangelho que é o nosso tema de estudo da EBD já há algumas semanas. O importante também sobre o Evangelho de Marcos, que algumas vezes a gente deixou passar nas outras lições, é uma curiosidade sobre o porquê que o livro de Marcos, de Mateus, de Lucas e de João é chamado Evangelho. Por que outros livros do Novo Testamento, outras cartas de Paulo ou qualquer outro livro da Bíblia não tem este mesmo nome que é levado ao livro de João, ao livro de Marcos, que nós estamos estudando, de Mateus e de Lucas? Da onde vem a palavra evangelho? Eu acredito que numa EBD é importante a gente ter esse tipo de conhecimento e muitas das vezes nos ajuda a entender aquilo que está propriamente dentro do próprio evangelho. Então, o que seria o evangelho? O evangelho ela não foi usada primeiramente por cristãos ou por se referir ao evangelho da Bíblia. Já se existia o uso da palavra do evangelho, do latim, para aquilo que provinha de Roma. Então, Roma, os romanos tinham o seu próprio evangelho. Evangelho significa boas novas, boas notícias. E este significado ele permanece tanto com o verdadeiro evangelho, que é o que nós temos hoje, que é a palavra de Deus, que é a história de Jesus e o plano de salvação de Jesus para as nossas vidas, mas o significado de boas novas também era o evangelho usado por Roma. Então, quando o Império Romano ele conquistava um território, como foi o que aconteceu com Israel, eles liam um amontoado de regras que deveriam seguir quando aquela população estava sob o jugo romano. Então, a população de Israel tinha que pagar imposto, tinha que seguir a lei de Roma. Então, a lei de Roma era considerada um evangelho, porque para eles, aquele povo que estava sendo conquistado por eles, ter a proteção de Roma era uma boa nova, era uma boa notícia. Então, o verdadeiro evangelho é o de Cristo. E o evangelho, ele não é apenas uma história sobre Jesus, mas sim um estilo de vida. Então, quando os cristãos utilizam o nome evangelho para se tratar da história de Jesus, eles mostram que o verdadeiro estilo de vida a se seguir era aquele que provinha da palavra de Jesus, e não aquilo que provinha de outras denominações, como os de Roma ou de qualquer outra. Então, a palavra de Deus era aquela que verdadeiramente tínhamos que seguir como estilos de vida na nossa vida. Então, seguindo aqui o Evangelho de Marcos, que é muito mais do que uma história de quem foi Jesus, do que ele falou, do que ele fez, nós estamos aqui para aprender da palavra do Senhor e colocar isso em prática como um estilo de vida. O capítulo 12 de Marcos, ele começa falando de uma parábola. Nós já estudamos no Evangelho de Marcos que parábola é algo muito raro dentro do Evangelho de Marcos. É um evangelho muito dinâmico, de muita ação. Apenas existem 4 parábolas dentro do Evangelho de Marcos e hoje a gente vai estudar uma delas. Jesus, então, termina o capítulo 11, a Américo terminou trazendo a nossa lição, que Jesus estava em Jerusalém e ele foi questionado por sua autoridade. Então, anciãos, mestres da lei, questionaram Jesus de onde vinha a sua autoridade. Então, o capítulo 12, praticamente ele todo, acontece com Jesus em Jerusalém. Então, Jesus começa falando essa parábola para os próprios fariseus, para os próprios anciãos que o questionaram sobre a sua autoridade, mas principalmente sobre os fariseus. E vale lembrarmos que o uso de parábolas era algo presente dentro das falas de Jesus. Jesus, durante outros momentos do seu ministério e em outros evangelhos a gente vê outras parábolas, a gente vê Jesus usando muito desse artifício para ensinar aquilo que ele veio para ensinar. E a parábola,
ela é uma forma que Jesus usava para ensinar, ou seja, trazer um ensinamento dentro de um contexto que as pessoas pudessem entender aquilo que ele estava trazendo. Então ele trouxe uma parábola a fim de trazer um ensinamento. Toda parábola tem como finalidade trazer um ensinamento sobre algo e facilitar esse entendimento com algo que as pessoas estão contextualizadas. Então, o capítulo 12 começa com Jesus falando de uma parábola que é chamada Parábola dos Lavradores Maus. O que acontece nessa parábola? Parafraseando aqui, eu não vou ler os textos para não ocupar muito tempo, mas vocês podem seguir com as suas Bíblias abertas aí junto comigo. Essa parábola, Jesus fala que um homem ele planta uma vinha, cuida dela e depois ele se distancia dela por vários anos. Depois ele manda 3 servos irem até a vinha para recolher os frutos da sua plantação. O primeiro e o segundo são espancados pelos lavradores, que são as pessoas que ficam na vinha para cuidar dela. E o terceiro servo é morto. Depois Jesus fala durante essa parábola que ele mandou o seu filho, que ele disse, ora, vocês não estão respeitando os meus servos, eu vou mandar o meu filho, porque o meu filho eles vão respeitar. E o filho também é morto pelos lavradores. Essa parábola é uma parábola que tem como intuito Jesus atingir os fariseus. Os lavradores dessa parábola são os fariseus. Jesus ele veio trazer uma mensagem. E os lavradores, eles buscavam, com suas atitudes, realizar aquilo que eles não faziam sobre aquilo que eles falavam. Os lavradores, eles falavam estar cuidando da vinha, quando na verdade as suas atitudes eram maldosas. Eles matavam o mensageiro para não aceitar a mensagem do dono da vinha. Então, os lavradores aqui, eles são lavradores maus por não aceitarem a mensagem. Então, Jesus aqui ele está tocando na ferida dos fariseus. Ele está falando sobre hipocrisia, que constantemente está presente na vida dos fariseus e constantemente está presente também na fala de Jesus quando se trata deste grupo religioso dentro de Israel. Eram grupos que buscavam muito externar as suas ações, mas na prática, no seu interior, no privado, não se condizia com aquilo que eles ensinavam, com aquilo que eles falavam. Então é uma parábola na qual Jesus está atacando os fariseus e falando sobre a sua hipocrisia em relação àquilo que eles falam, que não condizia com aquilo que eles faziam. Continuando Marcos 12, nós temos aí a questão do tributo. A questão do tributo, a gente começa o texto falando assim, e enviaram alguns fariseus e herodianos. A gente precisa, para compreender o livro de Marcos, o capítulo 12, entender um pouco sobre esses grupos que aparecem durante o capítulo. Aparecem grupos de fariseus, aparecem grupos de herodianos, saduceus, escribas. E qual que é a diferença entre elas? Neste momento aqui nós estamos falando de fariseus e herodianos. Os fariseus, eles, como nós estamos aqui falando aqui já também dentro da própria parábola, eles davam muita importância a formalidades externas, a rituais de pureza e a questões envolvendo questões espirituais. Então, os fariseus eram mestres da lei que eram muito rígidos em relação à lei mosaica. Os herodianos, eles eram pessoas que não estavam nem um pouco interessados com as questões espirituais. Era um grupo de mensageiros e soldados de Herodes Antipas, que provinha desde Herodes o Grande. Vale aqui relembrar que Herodes Antipas ele era o patriarca do Tiberíades, que era da Galileia. Então a Galileia ela era governada por Herodes Antipas, na cidade de Tiberíades, e a Judéia era governada por Roma, que neste contexto aqui já era Pôncio Pilatos. E esses herodianos, eles trabalhavam para Roma, eles se importavam muito com a relação com os romanos. Eles acreditavam que a boa relação com Roma era o que realmente importava. Então, as questões que envolviam os herodianos eram principalmente questões políticas. Então, aqui nós estamos diante de 2 grupos dentro de Israel que eram opostos entre si, que não
acreditavam ou não concordavam com o que o outro dizia. Herodianos e fariseus, eles não se davam bem. Assim como nós vamos ver na frente que fariseus também não se davam bem com saduceus. Os fariseus somente se simpatizavam com os escribas. Então a gente vê que dentro do próprio terreno de Israel, dentro do próprio povo de Israel, a gente vê uma divisão sobre os seus ideais. E é importante a gente entender um pouco sobre isso. Aqui nós estamos vendo uma constante perseguição dos grupos religiosos e políticos de Israel contra Jesus. Jesus ele constantemente sofre perseguições durante seu ministério e constantemente busca prendê-lo e matá-lo. Futuramente as pessoas eles vão acreditar, e eu acredito que os fariseus, os mestres da lei acreditaram que futuramente eles conseguiram matar Jesus. Mas todos nós sabemos que por mais que eles tentassem, eles nunca o conseguiriam. Que na verdade Jesus não foi morto por ninguém, Jesus na verdade se entregou por todos. Então, ele que decidiu se entregar. Mas durante o seu ministério, ele constantemente foi perseguido. É importante a gente entender isso dentro do Evangelho de Marcos, porque relembrando as lições passadas, a gente lembra que Marcos ele escreve o seu evangelho para o público cristão gentil de Roma, que também passava por perseguição do imperador Nero. Então, quando a gente está falando de um público que sofria perseguições, Marcos ele traz o seu evangelho dinâmico, cheio de ação e mostra um Jesus que também passou por esse tipo de armadilha, de perseguição, de tentativas de prendê-lo e de matá-lo. Aqui a gente tem as pessoas questionando a sua autoridade. Jesus, diante a isso, traz uma parábola e este ensinamento sobre a hipocrisia, sobre a gente realmente ser verdadeiramente aquilo que nós somos por dentro. Depois nós temos dois grupos totalmente opostos que se unem para criar uma armadilha para Jesus, que é agora a questão do tributo. O que foi essa armadilha? As pessoas, esses grupos, eles neste momento não se importariam da forma como eles se livrariam de Jesus. Eles só queriam se livrar de Jesus. Se Jesus ele fosse preso e morto pelo povo ou por o Império Romano, para eles naquele momento não se importava, porque o objetivo deles era somente se livrar de Jesus. Porque Jesus ele era tanto uma ameaça espiritual para os fariseus, que traziam a lei e não praticavam ela de acordo com o que eles falavam. E Jesus ele veio para dar um significado para toda aquela lei. A gente vai ver mais para frente sobre os escribas, que os escribas muitas das vezes mudaram a interpretação da lei de acordo com aquilo que eles achavam. Então Jesus veio para trazer um significado à lei e era uma ameaça espiritual nesse quesito. E vemos também que Jesus era uma ameaça política, porque os saduceus e os herodianos eles temiam uma revolta, temiam que a paz não mais existisse em Israel em relação a Roma. Porque por mais que sofresse um jugo romano, eles não eram escravizados de fato, como por exemplo a gente vê lá no Egito. Eles tinham uma certa liberdade para viver a sua vida, para adorar ao Deus de Israel, porém eles tinham que seguir, né, as leis de Roma, pagar tributos, que nós sabemos que era de forma exuberante. Não? Nós temos também que, em relação à questão do tributo, a importância de ver o quanto que Jesus ameaçava estes grupos, sejam eles espirituais ou políticos. E aqui a gente vê os dois se unindo. E qual era essa armadilha? Eles juntaram para dizer a Jesus se era lícito continuar pagando imposto a Roma. E onde está a armadilha nessa pergunta? Se Jesus dissesse que sim, os fariseus o acusavam e colocariam ele contra o povo. Então, se a resposta fosse sim, os fariseus entrariam para acusar Jesus. Se a resposta fosse não, os herodianos, que tinham boas relações com Roma, que coletavam impostos para Roma, que era um grupo de questões políticas, entrariam na ação e colocava Jesus contra o império, o acusando de traição. Então a armadilha é colocar eles ou contra o povo ou contra o império. E Jesus responde com: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus.
E a pergunta que eu tenho feito e faço e fiz a mim mesmo durante a preparação dessa lição é: o que verdadeiramente nós temos entregado a Deus? Nessa frase, Jesus ele não fala que é errado pagar tributo a César. Ele somente falou que era para dar a César aquilo que era de César, mas a Deus o que era de Deus. Será que nós temos dado a Deus verdadeiramente aquilo que é de Deus? Ou será que nós temos dado a homens aquilo que é para ser dado a Deus? César aqui, a gente não está sobre um jugo romano, nós não estamos sobre o jugo do imperador César, mas aqui a palavra César ela pode ser substituída por homens. Dai aos homens o que é de homens, e dá a Deus o que é de Deus. Será que nós temos dado a homens aquilo que era para ser verdadeiramente entregue por nós para Deus? Então, nesse estudo aqui em relação ao capítulo 12, nós vemos Jesus constantemente colocado à prova e a cada uma dessas etapas nas quais ele sofre de perseguição, sofre de uma tentativa para que as próprias palavras de Jesus o condenassem de alguma forma, ele nos traz um ensinamento. O ensinamento que ele nos traz aqui neste momento e que eu queria deixar aqui como reflexão, para que vocês pudessem refletir o que nós temos entregado a Deus. E nós temos entregado a Ele o que verdadeiramente provém dEle, que é aquela adoração, a essência da adoração é viver adorando a Deus em tudo aquilo que a gente faz e dando a glória a Ele, a tudo aquilo que a gente realiza, tudo aquilo que a gente tem, dando graças por tudo aquilo que nós recebemos. Como tem sido a nossa vida em relação à adoração? Nós temos vivido a adoração plena a Deus e entregado a Ele o nosso louvor, a nossa adoração e tudo aquilo que é verdadeiramente dEle? Continuando o capítulo 12 de Marcos, a gente tem mais uma tentativa de perseguição, mais uma tentativa de outro grupo dentro de Israel de tentar colocar Jesus à prova para que a própria resposta de Jesus pudesse ser usada por eles para de alguma forma prender ou matar Jesus. Depois aqui, logo após, ouvindo essa resposta de Jesus para os fariseus e para os herodianos em relação ao tributo a Roma, veio os saduceus e aproximou de Jesus e lhe fez uma pergunta, mas a pergunta é: quem são os saduceus? Antes da gente entender um pouco sobre essa questão dos saduceus, sobre o que eles vieram indagar ou questionar a Jesus nessa parte do capítulo 12, a gente tem que entender sobre quem eles eram, aí a diferença deles para os fariseus. Os saduceus, eles eram uma elite religiosa de sacerdotes, mas não apenas sacerdotes, eram pessoas ricas, pessoas cultas dentro de Israel. Era então aquela alta classe, e ela controlava aquilo que acontecia dentro do templo. E ela tinha tanto influência espiritual quanto política para o povo. Os fariseus eles tinham grande influência espiritual em relação à lei. Os herodianos tinham grande influência política. Os saduceus ele tinha as duas influências para o povo. E mantinha boas relações com os romanos. Então eles constantemente tinham relações com o governador, com o imperador e com os soldados, com todos os romanos ali que controlavam e dominavam o território de Israel. E eles eram opostos aos fariseus. E por que eles eram opostos aos fariseus? Os fariseus eles eram totalmente rígidos em relação à lei. E para os fariseus, eles não acreditavam ou não aceitavam que outras dominações culturais ou dominações de cultura e de forma de viver entrassem dentro do judaísmo. Então, o judaísmo para os fariseus era aquele puro, que não aceitavam outras ideologias, outros ideais. Já os saduceus, eles acreditavam nessa implementação de outras culturas, de outras implementações, de outros ideais dentro da cultura judaica, apesar de acreditar apenas na Torá, que é o Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia.
E uma característica ou uma informação importante sobre os saduceus que eles não acreditavam na ressurreição. Eles não acreditavam que os mortos pudessem ressuscitar. E é aí que é o principal ponto dentro destes versículos aqui sobre esse encontro de Jesus com esses líderes religiosos, sobre esse grupo de saduceus, que é envolvendo uma ressurreição. Os saduceus, eles começam falando para Jesus sobre uma história na qual uma mulher é casada com um homem e o homem morre e ela fica viúva e começa a casar com o irmão mais novo e assim de forma, consecutiva até o 7º irmão. E eles indagam a Jesus sobre quando acontecer a ressurreição, essa mulher ela vai estar casada com quem? Já que ela despojou todos os 7 irmãos. Neste momento, a gente vê os saduceus, eles não querendo contrariar ou indagar Jesus sobre uma lei, porque essa história ela está baseada na lei do levirato, que está lá em Deuteronômio 25, de 5 a 6. Só que ela é presente dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia, bem antes do que Moisés escrever para o povo no livro de Deuteronômio. Ela é presente no livro de Gênesis. Judá, ele teve 3 filhos, Onã e Selá, e a lei do levirato foi aplicada aos filhos de Judá. E naquela ocasião, no capítulo lá em Gênesis, se não me engano é 38, a gente vê a história dos filhos de Judá, a história de Judá com Tamar, que é a sua nora, para que a sua descendência continuasse na terra. Então, aqui os fariseus e os saduceus, eles estão falando de uma lei já presente no povo de Israel há muitos e centenas de anos atrás. Só que eles não estão questionando a lei. Muitas das vezes, os fariseus, os escribas, eles vinham até Jesus para questionar uma lei. A gente viu isso sobre a questão do sábado, sobre a questão de lavar as mãos, por que os discípulos não lavavam as mãos, por que eles não jejuavam. Então, tudo aquilo que provinha da lei, os fariseus, os saduceus, os escribas, eles questionavam e sempre questionavam Jesus sobre a lei. Neste momento, os saduceus não estavam questionando a Jesus sobre a lei do levirato que eles falaram na história, mas sobre a questão da ressurreição. Então ele fala essa história das viúvas para tentar questionar Jesus sobre essa questão de que existe ou não ressurreição. E Jesus os fala assim: não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus. O que Jesus está falando aqui? Que o erro deles é plausível pelo fato deles não conhecerem as Escrituras e não conhecer o poder de Deus. Depois, Jesus ele fala sobre os relacionamentos. Jesus comenta que os relacionamentos lá na glória, na eternidade, vão ser relacionamentos diferentes daquilo que nós temos hoje, que será nos céus como anjos. Mas o verdadeiro ensinamento que eu queria trazer sobre este período, sobre este momento aqui no capítulo 12, é que Jesus ele fala que o erro provinha de não apenas não conhecer as Escrituras, mas também não conhecer o poder de Deus. Então, conhecer apenas as Escrituras, conhecer apenas o Evangelho, conhecer apenas a Bíblia, não é o suficiente para evitar que a gente erre, para evitar que a gente peque. A gente precisa viver constantemente sobre o poder de Deus na nossa vida. E isso vem de um relacionamento. Porque Deus ele é um Deus de vivos. Então Deus ele é um Deus que se relaciona conosco, que prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Então nós temos que buscar ter um estilo de vida na prática, baseado naquilo que Jesus nos traz na tua palavra. Então aqui é importante a gente compreender e entender a importância de não apenas ler, não apenas ficar na teoria, mas se colocar na prática, vivenciar na prática e viver e vivenciar esse poder de Deus para que evite que a gente erre. Então aqui Jesus diz para os saduceus que eles estavam errados em relação à ressurreição e nos traz novamente esse ensinamento. Jesus, toda vez que ele é colocado à prova, que ele é perseguido, ele nos traz um ensinamento. Seja citando as Escrituras, citando algum salmo
algum salmo, algum texto do Antigo Testamento, trazendo alguma parábola ou apenas falando algo, Jesus sempre nos traz um ensinamento quando é colocado à prova por algum grupo dentro de Israel. E neste momento aqui, mediante ao sal dos seus, é a mesma coisa. Jesus não só fala que eles estão errados em relação a essa questão da ressurreição e fala que os relacionamentos são diferentes na eternidade com os relacionamentos que temos hoje, como o casamento, mas ele também nos traz que, para evitar que erramos, a gente não apenas temos que conhecer as Escrituras, mas a gente tem que conhecer o poder de Deus através das Escrituras na nossa vida, na prática. Continuando o capítulo 12, a gente tem aí um dos textos ou um dos capítulos, um dos temas, subcapítulos, que mais importantes, se for poder assim, claro que todos são importantes, mas um bem conhecido, que é envolvendo o grande mandamento. É quando Jesus nos dá um novo mandamento, que engloba todos os outros. E esse início, lá no versículo 28, começa assim: chegando um dos escribas. Então, Jesus ele foi colocado à prova por anciãos, ele vem e fala a parábola dos lavradores. Depois fariseus e herodianos se unem, Jesus fala sobre a questão do tributo, dê a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Depois vem o saduceus e coloca Jesus à prova sobre a questão da ressurreição, e Jesus também nos traz outro ensinamento. E aqui, novamente, chega um outro grupo, que é o grupo de escribas. E o que seriam os escribas? O primeiro escriba ele foi Esdras, lá no Antigo Testamento. E a gente tem que entender um pouco sobre como é que funcionava a questão do contato do povo com Deus no Antigo Testamento. Antes, eles aconteciam por meio de sacrifícios ao templo. Então, teve o tabernáculo lá no deserto, depois teve a construção do primeiro templo, que foi construído por Salomão. Então, no templo, eles sacrificavam animais para a expiação dos seus pecados. Então, o contato deles com Deus provinha de um relacionamento direto com o templo. Depois, nós temos a destruição do templo, com o exílio babilônico, com a história de Jeremias, nós temos a destruição do templo. Então, este contato que o povo tinha com Deus em relação aos sacrifícios, aos holocaustos, em relação à expiação dos seus pecados, não mais existia, porque o templo não mais existia. Então, como é que ficou esse relacionamento? Então, após a destruição do templo, foram criadas dentro do povo de Israel sinagogas. E dentro dessas sinagogas foram feitas as leituras das Escrituras. Então, uma forma de substituir a ida ao templo e sacrificar animais para a expiação dos seus pecados, a forma como eles tinham de se relacionar com Deus era na leitura das Escrituras dentro das sinagogas. Então, foram criadas muitas sinagogas. E os escribas eram aqueles que copiavam a lei. Então, os escribas eram os copistas. Eram aqueles que, à mão, escreviam nos pergaminhos as leis para que todas as sinagogas dentro da região de Israel ou fora de Israel durante o exílio tivessem as escrituras para que fossem lidas. E de tanto copiar, de tanto copiar constantemente as escrituras, os escribas decoravam a lei e, portanto, o interpretavam. Muitas das vezes o interpretavam como eles eram e muitas das vezes interpretavam de acordo com seu próprio entendimento. E isso exercia grande influência. Então, os escribas eles eram doutores da lei, que é como Mateus os traz no seu evangelho. Doutores da lei é aqueles que traziam uma interpretação sobre a lei. 400 anos depois, então, desses escribas, dessas pessoas que escreviam a escritura e liam eles e o interpretavam nas sinagogas, é que nascem os fariseus. Então, os primeiros fariseus nasceram 400 anos depois de Esdras, e o próprio nome fariseus é chamado separados. Então, eles eram separados dos escribas. E aí o início dos fariseus começa com a revolta dos macabeus. Então, nós temos aí o início dos fariseus somente 400 anos depois.
Então, a gente pode tratar fariseus como uma influência, uma entidade ali religiosa, e escribas como uma profissão, que era de copistas, a de escrever a escritura para que se existissem cópias para que fossem lidas nas sinagogas. Então, era um destes aí que veio até Jesus. Alguém que copiava as escrituras, alguém que tinha conhecimento das escrituras, alguém que interpretava as escrituras muitas das vezes de acordo com seu próprio entendimento. E aqui vai uma reflexão que muitas das vezes nós temos. Qual é a importância de nós orarmos antes de lermos a palavra? Porque o ensinamento daquilo que está aqui na palavra provém do Espírito Santo para a nossa vida. Então nós temos que pedir ao Espírito Santo que nos liberte da ignorância e nos traz verdadeiramente aquilo que está escrito. Porque nós, na nossa essência pecaminosa, se por nós e pela nossa carne a gente for ler as Escrituras, for ler a palavra, é muito fácil que a gente interprete algo de acordo com o nosso próprio entendimento. E nós temos que ter este cuidado em relação à leitura da palavra. Nós temos que ler sempre pedindo a Deus, pedindo ao Espírito Santo, que é Ele que abre os nossos olhos, é Ele que coloca no nosso coração aquilo que é realmente provindo de Deus, e não da nossa carne, que pode acontecer e acontecia com os escribas. Então, neste momento aqui, veio os escribas e perguntaram a Jesus qual é o principal dos mandamentos. E Jesus o responde: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Esse mandamento ele é incrível porque Jesus ele aqui traz 4 formas de amar a Deus e que nós temos que amar a Deus em todas as 4 formas. Jesus fala de toda a nossa força. Amar a Deus com toda a nossa força é como se fôssemos amar a Deus com o nosso físico, com o nosso corpo, com as nossas ações, com a gente se esforçar para exercer um ministério, para colocar os nossos dons e talentos em prol daquilo que Deus tem para a nossa vida. Então é amar Ele com o nosso físico, com a nossa força de vontade, com as nossas atitudes, com as nossas ações. Jesus também fala sobre amar a Deus com todo o entendimento. Aqui quando a gente fala de entendimento, a gente fala de sabedoria, de inteligência. A gente sai da área de físico e vai para uma área mental, para uma área de inteligência, de conhecimento. E para amar a Deus com todo o nosso entendimento, a gente tem que conhecê-lo. Então aqui, amar a Deus com todo o nosso entendimento é buscá-lo, é buscar conhecê-lo, é buscar conhecer a tua palavra, é buscar conhecer quem Ele foi, quem Ele é nas nossas vidas, o que Ele fez e o que Ele continua fazendo nas nossas vidas, é ter esse entendimento. Jesus fala sobre amar a Deus com toda a nossa alma. A alma aqui ela é um significado de sentimentos, de amar a Deus com as emoções, de sentir Ele, de sentir, porque não adianta você ter entendimento dele, de se colocar à disposição para a sua obra, amar a Ele nessas circunstâncias, mas não senti-lo na sua vida, não ter essa questão emocional, não ter essa questão sentimental totalmente ligado a Jesus, totalmente ligado à presença deles nas nossas vidas. E Jesus fala também amar a Deus com todo o nosso coração. O coração, ele é um órgão do corpo humano que bombeia sangue para todo o nosso corpo. E o nosso coração, ele bate de diversas formas. Quem de nós nunca o coração bateu mais forte quando recebeu uma boa notícia, quando um sonho foi realizado, quando às vezes conheceu alguém, ouviu alguém? Nosso coração bate mais forte durante a nossa vida por diversas coisas. E amar a Deus com todo o nosso coração é quando o nosso coração bate somente para Ele, sobre Ele, todas as coisas. E que eu pergunto, em qual destes aspectos é que nós temos tido maior dificuldade em amar a Deus? Será que nós temos tido mais dificuldade em amar a Deus sobre todo o nosso entendimento? Será que temos dificuldade de conhecê-lo, de buscar
termos entendimento sobre quem Ele é, com toda a nossa força? Será que temos tido dificuldade de nos colocar à disposição, de usar o nosso físico, de usar o nosso corpo, de usar o nosso tempo à disposição dele? Será que temos tido dificuldade de amar a Ele a toda a nossa alma, de senti-lo na nossa vida, mediante às vezes uma dificuldade, mediante um problema? Será que temos tido dificuldade de senti-lo, de termos esse conhecimento de que Ele está presente na nossa vida? E de todo o nosso coração, será que outras coisas têm feito o nosso coração bater mais forte, além do que Jesus? E quando Jesus traz esse versículo, ele não traz essa ordem de forma aleatória. É necessário primeiro que nosso coração seja tocado por Jesus e que nosso coração seja substituído, nosso coração de pedra, por um coração de carne, e nosso coração comece a bater por ele para que a gente comece a senti-lo, para que a gente comece a amá-lo com toda a nossa alma. E depois, quando a gente começa a senti-lo, a gente começa a compreendê-lo e a entendê-lo, a amá-lo com todo o nosso entendimento. E somente depois a gente se coloca à disposição para nos esforçar a nos colocar à disposição para a tua obra. Então é necessário que a gente substitua o nosso coração de pedra e que a gente clame a Deus constantemente para que Ele toque o nosso coração, para que Ele nos dê um coração mais próximo ao dele, para que a gente possa verdadeiramente amá-lo como Ele merece. Tem um versículo em Atos 17, 28 que fala: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. E é assim que eu acredito que resume este mandamento. Esse mandamento resume em tudo é para Jesus, tudo é para Ele, tudo aquilo que você faça, tudo aquilo que você viva, tudo é para Jesus em todos os aspectos. É nele que a gente vive e é nele que a gente existe. E a partir do momento que a gente é tocado, que a gente consegue amar a Ele, sentir a Ele, conhecê-lo, nos colocar à disposição, a gente, quando conhece a boa nova do Evangelho, a boa nova da salvação, quando a gente conhece e entende um pouco aquilo que Jesus, aquilo que Deus fez por nós, essa prova de amor, que é entregar seu único Filho para se entregar por nós, por nossos pecados, a gente começa a querer externar isso para os próximos, externar isso para o nosso próximo, que é aí que vem o segundo mandamento, que é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando você se sente tão amado por Jesus, você quer amar o outro também da mesma forma como você é amado por Ele. E você ama a Deus sobre todas as coisas em primeiro lugar, porque você se sente amado e tocado por Ele primeiro. E esse escriba, é importante a gente entender que todo este momento até o capítulo 12, esses grupos religiosos, políticos, eles questionavam Jesus. Este escriba perguntou isso a Jesus e depois ele fala que este mandamento excede a todos os holocaustos ou sacrifícios que eram feitos. E Jesus o responde falando: você não está longe do reino de Deus. Então aqui nós vemos um escriba que não estava longe do reino de Deus, por mais que os escribas eles fossem pessoas que Jesus censurava, que é o que a gente vai ver daqui para frente. Terminando o capítulo 12 aqui, nós temos Jesus censurando os escribas, assim como ele fez com os fariseus, em relação à forma como eles vestiam. Eles andavam com vestes talares, eles faziam saudações nas praças, eles sentavam nas primeiras cadeiras nas sinagogas, tinham os primeiros lugares nos banquetes, e depois eles buscavam justificar as suas ações com longas orações. Então está aqui Jesus censurando os escribas com as suas atitudes que eram hipócritas, que não se condiziam com aquilo que eles falavam. E aqui nós temos também Jesus ensinando no templo, a partir do versículo 35, onde Jesus fala que os escribas eles ensinavam que o Messias ele era filho de Davi. Só que ser filho de Davi vai muito além do que uma linhagem humana, de uma linhagem biológica. E os escribas eles não reconheciam isso ou não entendiam isso. Eles acreditavam que os escribas acreditavam que o Messias provinha apenas da linhagem de Davi. Mas Jesus ele vem aqui nessa passagem, ele ensina que Cristo ele não é apenas filho de Davi, mas filho de Deus. Então, que a sua majestade, a sua glória, ele excede ao de Davi. E ele até cita o Salmo 110, que fala que até Davi o chamou de Senhor.
E para finalizar aqui o nosso estudo do capítulo 12, ele é bem grandinho, muitas coisas para estudar. Nós temos aqui a oferta da viúva pobre, também uma passagem muito conhecida dentro da palavra, que aqui na minha versão, ela começa falando assim, assentado diante ao gasofilácio. Gasofilácio era o lugar na qual as pessoas colocavam as suas ofertas. Então era um vaso, era um local na qual se existia no templo para que as pessoas ali colocassem as suas ofertas. E a gente tem aqui a viúva pobre colocando duas moedas que se correspondiam a um quadrante. O que seria um quadrante? Um quadrante seria um quarto de um as, que seria uma moeda de bronze. Então aqui nós estamos falando em relação a valor numérico, a valor realmente da moeda, que essa oferta da viúva, essas duas moedas, elas correspondiam a um quarto de uma moeda de bronze. Não era nem um pouco próximo ao que grandes sacerdotes, ricas pessoas dentro da população de Israel ofertavam. Só que mesmo assim Jesus falou que ela ofereceu muito mais do que todos eles. Então aqui Jesus está falando que o valor daquilo que se oferecia não estava no valor da moeda, não estava na quantidade em dinheiro que as pessoas ofereciam. O valor daquilo que eles ofereciam estava em algo muito além. E Jesus fala que ela deu tudo o que tinha, enquanto os outros davam aquilo que se sobrava. E aqui eu quero terminar essa EBD com mais uma reflexão para que a gente possa ter ela aí durante o nosso domingo e durante o resto da nossa semana, que é o que nós temos ofertado a Deus. Será que é aquilo que tem sobrado ou é aquilo tudo que nós temos? Neste momento aí de isolamento social, que nós estamos em quarentena, que nós estamos em casa, se a nossa oferta for o nosso tempo, será que Deus tem sido aquilo que sobra? Será que nós temos gastado o nosso tempo com várias coisas durante o nosso dia e o tempo que sobra nós temos determinado e reservado a Deus? Ou nós temos dado a Deus todo o tempo que temos, tudo aquilo que temos? Nós temos que ser como essa viúva pobre. Claro que não somente da forma literal, em questão de oferta de dinheiro, mas em questão do nosso coração. Nós temos que entregar o nosso coração para Deus, entregar tudo aquilo que nós temos para Deus, e não somente aquilo que sobra. Deus, ele não pode ser segundo plano na nossa vida, ele tem que ser o primeiro plano. Então, quando Jesus fala que o primeiro mandamento é amarás a teu Deus sobre todas as coisas, é porque ele é o centro e é ele que tem que ser tudo na nossa vida. Então ele tem que ser o primeiro. Tudo aquilo, quando a gente acorda, tem que vir Deus. Vai dormir, tem que vir Deus. Em todo momento tem que vir Deus. Nós não podemos colocar Deus nunca em segundo plano. Ele tem que sempre estar à frente, acima de tudo na nossa vida. E muitas das vezes nós temos colocado trabalhos, estudos, redes sociais, muitas coisas podem substituir Deus na nossa vida, pode substituir aquilo que nós deveríamos entregar a Deus. E neste momento eu queria fazer uma reflexão sobre isso, sobre o que verdadeiramente nós temos entregado a Deus. E vai um pouco sobre a pergunta lá, quando fala sobre dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós temos entregado a Deus o que é de Deus e mais ainda, nós temos entregado a Deus tudo aquilo que nós temos ou aquilo que nos sobra. Eu queria encerrar essa EBD com uma oração sobre a palavra e queria que ficasse essa reflexão sobre essa lição de hoje nas nossas vidas, sobre a parábola, sobre o ensinamento de Jesus a todo momento que foi perseguido e que a gente possa usar esse ensinamento de Jesus com o olhar, com a clareza do Espírito Santo, para que a gente possa viver o Evangelho na prática. E que o Evangelho de Marcos não seja apenas uma história sobre Jesus, mas seja um estilo de vida para que a gente possa realmente viver conforme as palavras de Jesus na nossa vida. Que a gente possa verdadeiramente viver para Ele, nosso coração bater para Ele e por Ele, sobre Ele, em relação a tudo nas nossas vidas. Senhor Deus, obrigado, Senhor, mais uma vez pela Tua palavra.
Obrigado por este momento que o Senhor reservou aqui para que a gente estivesse reunido. Obrigado por cada vida, por cada família que está neste momento nos assistindo. Que a Tua palavra, ao mesmo tempo que me tocou, que possa ter tocado a vida de cada um e que possa tocar cada vez mais e mais pessoas e que a Tua palavra seja cada vez mais viva na nossa vida. Nós aqui estudamos e aprendemos quando Jesus falou aos saduceus que o Senhor é um Deus de vivos e não é um Deus de mortos. Nós sabemos que o Senhor vive e vive na nossa vida constantemente, está presente na nossa vida. E sabemos que o Senhor também está presente neste momento que estamos vivendo. Este momento de caos, este momento de instabilidade, este momento que muitas das vezes a gente se pega com medo, desesperado, muitas vezes a gente se pega confusos, ansiosos, mas que o Senhor venha, Senhor, nos confortar, que o Senhor venha cuidar do nosso país, do mundo, da nossa cidade, do nosso estado, de cada um de nós, das nossas famílias neste momento, e que a gente possa, Senhor, mediante aquilo que o Senhor nos ensinou nessa manhã, que a gente possa verdadeiramente entregar ao Senhor o que é verdadeiramente do Senhor, o que é a nossa adoração, e que o Senhor não seja segundo plano na nossa vida, que o Senhor seja sempre tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós precisamos na nossa vida, e que a gente possa entender que o Senhor sempre será suficiente. Obrigado, Senhor, por tudo, e que a Tua palavra crie raízes no nosso coração. E se nosso coração ainda é de pedra e ainda não consegue enraizar a Tua palavra, nós clamamos ao Senhor para que o Senhor substitua o nosso coração, a nossa ignorância, pelo um coração de carne, um coração mais próximo do Senhor, para que a gente possa vivenciar a cada dia, na prática, a Tua palavra e aquilo que aprendemos dela. Obrigado, Senhor, por tudo. Eu coloco em oração todas as famílias, todas as pessoas que nos assistem e cada família que aqui está representada. E em nome de Jesus, eu agradeço, Senhor, por este momento, por essa oportunidade. Amém.